O programa Diálogo Sem Fronteira de hoje tem a satisfação de receber a professora Fátima Couto, do Instituto de Artes da Unicamp. Seja bem-vinda, professora Fátima. Obrigada, é um prazer estar aqui. A professora Fátima, ela é formada em Psicologia e trabalha com arte já há bastante tempo. Ela é presidente do Comitê Brasileiro de História da Arte e é atualmente vice-diretora do Instituto de Artes da Unicamp. Uma questão que eu gostaria de começar a nossa conversa é a questão um pouco do que é a arte, porque muitas pessoas não têm muita noção do que seria a arte. Sempre existiu a arte, o que é a arte. Há um pouco de, eu diria, desconhecimento de todos nós sobre isso, sobre o que é a arte, afinal. É uma pergunta um tanto quanto complexa de ser respondida, você sabe disso também, né, Pedro Paulo? Arte, formas de expressão estéticas, eu diria, sempre existiram, né? Mas em alguns momentos, você estudioso da arqueologia sabe bem disso, elas não eram consideradas artísticas, né? Por exemplo, as pinturas rupestres, que na verdade não eram feitas para serem vistas para um público que tivesse acesso. Essa ideia não existia, elas estavam muito mais ligadas à ideia de culto, de um ritual qualquer. Mas a necessidade que o homem sente de se exprimir seus sentimentos, seus anseios, seus medos, ou até mesmo sua alegria, isso sempre fez parte. A gente pode pensar no teatro grego, por exemplo. Então, desde tempos imemoriais, o homem procura um meio de se expressar que não apenas pela via racional, né? Pela via do conhecimento lógico, mas pela via do conhecimento, eu diria, sensível. Agora, a noção do que seja arte, ela é mutável, ela muda muito, e mesmo isso, essas expressões, essas formas de manifestações às quais eu me referi, hoje a gente pode entendê-las como arte também, de uma maneira mais ampla, ou mesmo, por exemplo, quando a gente vai a um museu, várias dessas peças que foram realizadas sem um intuito, eu diria, sem um intuito artístico, no sentido, né, que entendemos hoje, elas foram incorporadas aos museus, né? Elas estão lá para serem vistas e apreciadas de uma maneira diferente, né, da sua origem, né? Essa pergunta que eu fiz justamente porque desde, não só lá no Paleolítico, né, na pré-história, mas mesmo muito recentemente, as manifestações, por exemplo, uma estátua, né? Essa estátua, por exemplo, de um santo, como o Aleijadinho fez e outros tantos. Essa estátua ela tinha uma função, na ocasião que foi feita, no uso original, uma função eminentemente religiosa. E agora, né, modernamente, essa representação ela passa por um outro estatuto. Isso me chama a atenção, por exemplo, em particular nos museus de arte sacra, os tais museus de arte sacra que existem no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e que justamente você retira aquela obra que era uma obra seu contexto de caráter religioso e a transforma num objeto de arte. Então, aí a pergunta seguinte nessa linha é se você acha que esses objetos que nós modernamente chamamos de artísticos, eles perderam toda essa aura de sacralidade ou de caráter, digamos assim, uma conotação simbólica que não é artística, mas um simbolismo religioso, um simbolismo que ultrapassa o aspecto estético. Você acha que a obra de arte moderna perdeu totalmente isso ou ela mantém uma aura de alguma maneira? Como você veria isso? Assim, eu acho que parte da produção chamada moderna, se a gente for entender a arte moderna de uma maneira diferente do tempo histórico, né, do tempo da modernidade e da história. Pensar a arte moderna como uma forma de produção realizada a partir do século XIX, do século XIX para cá,
havia o interesse e a intenção por parte dos artistas de discutir, de ao menos discutir ou questionar esse aspecto simbólico, quer dizer, retirar a arte do lugar do sagrado ou do lugar da religião e trazê-la para uma outra esfera social. Agora, mas a sua pergunta também diz respeito a uma outra questão, que é o que fazemos quando retiramos, por exemplo, esculturas que foram realizadas com um intuito específico e a levamos para um outro lugar. Nós conferimos a esses objetos um valor não no sentido apenas monetário, mas um valor no sentido, como você estava dizendo mesmo, simbólico, que eles não tinham naquele momento lá atrás, né? Eu não acredito que isto tenha retirado o valor de culto desses objetos, até porque se a gente vai numa igreja em qualquer, né, no Vaticano, lugar por do exemplo, mundo, haverá pessoas ali que estão não pelo caráter estético do objeto, não pelo que eles representam artisticamente, mas pelo que eles representam simbolicamente, né? Mas, por exemplo, você falou do Vaticano, você deu o exemplo do Aleijadinho, né? No período barroco, ou mesmo na Idade Média, nem mesmo a figura do artista enquanto tal, como a gente concebe hoje, nem mesmo ela existia. Muitas dessas obras elas eram realizadas pelos chamados artesãos, que nem sequer assinavam o seu trabalho. Então, a ideia de recuperar a história desses objetos, inclusive a sua autoria, é, de fato, uma ideia moderna, né? Que confere à arte um lugar especial na sociedade, um lugar diferente desse lugar do culto religioso. Mas, por exemplo, já no Renascimento, não. No Renascimento, a figura do artista é justamente o momento em que a figura do artista se consolida até como um ser intelectual, a parte daquele que não... O artesão era aquele que fazia, né, que tinha um dom, não necessariamente passando por uma formação específica. A formação se dava em ofícios, né, mestres de ofício, com as figuras que lhe precederam. Isso muda justamente no Renascimento. Agora... É a criação do artista. A criação da figura do artista enquanto gênio, né? Uma figura singular que, para além do seu talento, também tem a capacidade de influenciar diretamente na sociedade e responder a demandas particulares, as demandas, nesse caso, dos príncipes e não mais dos senhores da igreja. Ou também, né? Também porque Michelangelo trabalhou muito para os papas, mas... é aquela figura que também responde a outros interesses que não apenas os interesses religiosos. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que, quando a gente fala de obra de arte moderna, uma escultura como a do Aleijadinho, ela não entra nessa categoria. Ela não jamais será considerada uma obra de arte moderna. Mas a modernidade fez com que ela fosse, sim, retirada do seu lugar, fez com que o Aleijadinho, que era uma figura que trabalhava anonimamente, ganhasse esse status de um artista genial. Quer dizer, ele foi inventado a posteriori, como artista. A posteriori, como artista. E isso, no caso do Aleijadinho, foi muito importante, inclusive, para a nossa história da arte. Os primeiros textos que descrevem o Aleijadinho, inclusive, falam da importância dele ser mulato, dessa mistura de raças, datam dos anos 20 no Brasil. Então, assim, é uma construção que, na verdade, quer recuperar, no caso brasileiro e nesse caso específico, quer recuperar a brasilidade existente na nossa expressão barroca. Mas é uma figura construída no chamado... Num período nacionalista, a partir dos anos 20, 30 do século XX.